A ausência do técnico Renato Portaluppi da entrevista coletiva após o clássico Grenal repercute dentro do Inter. Para os dirigentes colorados, a falta de Renato Portaluppi, da fala de Renato Portaluppi para a imprensa, só evidencia o quanto o Internacional foi superior no clássico 440 e libera nas redes sociais uma série de cornetas, seja entre colorados e a parte da instituição, com perfis, inclusive oficiais do clube, falando ou tirando uma onda com o rival. O presidente Alberto Guerra, por sua vez, fala de falta de respeito. Enquanto isso, Magrão e Luan têm uma treta na saída do túnel para o vestiário. E aí, a gente tem que entender o que aconteceu. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, fala beleza, como é que tu tá colorado, como é que tu tá colorada, coisa bem boa, uma segunda-feira depois de ganhar um Grenal, né? A melhor coisa do mundo é ganhar um Grenal e ainda mais como foi, com uma supremacia colorada, com um verdadeiro chocolate, uma roda por parte do Internacional, com alguns momentos inclusive que a torcida do Inter gritou olé no Beira-Rio. Em nenhum momento o time de Eduardo Cudê passou dificuldade na partida, teve total domínio dos mais de 90 minutos, né, do clássico 440 e agora tem um tempo para descansar para depois tentar buscar as posições que lhe cabem na tabela do Campeonato Brasileiro. Fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa pra gente esclarecer aqui de bastidor e te contar, porque tá fervendo, é óbvio, clássico Grenal sempre vai dar alguma tretinha, né, nos bastidores e alguma conversa legal pra tu saber. Não te esquece também que a Pesto Comunicação, se tu tem uma marca, se tu tem uma empresa, se tu tem daqui a pouco um perfil aqui na rede social e precisa fazer com que ele atinja um público específico, é com a Pesto Comunicação que tu tem que falar. Minha parceira aqui, parceira do Vozes, parceira do Lucas Colar, te dá ainda 10% de desconto nos serviços. Pode ser de gerenciamento de conteúdo, pode ser de engajamento, análise principalmente do teu público. Eu tenho certeza que tu vai melhorar o teu engajamento nas redes sociais com a Pesto Comunicação, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouco do Clássico Grenal, que tem ainda... óbvio que a repercussão em cima do que está acontecendo, principalmente do fora do campo, né, do extra-campo, do que aconteceu depois do apito final do árbitro. E aqui a gente fica por conta da saída do técnico Renato Portaluppi do Beira-Rio para o aeroporto Salgado Filho, para a viagem ao Rio de Janeiro, né? Tem toda a treta que envolve o Grêmio, que o Grêmio diz que não sabia, ou sabia, e o conselho que não sabia, e o presidente que sabia que não sabia, e o Renato deixou todo mundo a ver navios e mais uma vez mandou e desmandou em cima da camisa tricolor. E aí a gente tem algumas questões, principalmente institucionais, em cima de cornetas, tá? Que o Internacional anda fazendo e o Internacional anda levando não só apenas o seu torcedor ao delírio, mas também o presidente, né, do Grêmio. E aí a gente tem que pontuar aqui. Começa que os anos do rebaixamento de 91 e de 2004 eram o número da senha Wi-Fi, né? Os 8 números da senha Wi-Fi da imprensa era 1991, 2004. Então, começa já por aí, antes mesmo do jogo. Foi vazada essa senha, né? Óbvio que os jornalistas que estavam na área de imprensa falaram sobre isso, e aí o Inter, a TI do Inter teve que trocar a senha, né? Depois do jogo, colocaram esse card aqui, ó, sobre a senha do Wi-Fi, né? E ainda brincaram depois, né? Se cair por um acaso, tenta 3 vezes que dá, né? E aí, obviamente, mais uma corneta em cima. O que acontece? Por que o Inter tá corneteando? Por que o Inter tá fazendo essa movimentação entre os colorados? Primeiro porque o Inter aguentou quieto durante muito tempo, né? Minuto de silêncio, a falácia do arrego day, de que o Michael, por exemplo, falando que o D'Alessandro pediu arrego e tal, e uma série de outras questões também que a própria rede social do Grêmio também
também fez, colocando o Luis Soares como um cara espetacular no Grenal, depois do último jogo agora desse ano. Depois fez outras cornetas sempre falando sobre começar bem o dia após uma derrota do Grêmio, do Inter. Enfim, tem várias questões aí que o Inter aguentou calado, né? E aí agora, eu tô botando aqui outras cornetas ao longo aqui do conteúdo que o Inter começou a soltar, né? Botou ali, por exemplo, que o Gabriel Mercado tinha o dente do Soares no bolso. Tinha também outras questões ali envolvendo as redes sociais e os memes que os próprios colorados têm feito, né? E o Inter, muito ligado nas redes sociais, foi lá e se aproveitou também, né, para tirar uma onda. E aí, então, tu tá vendo aqui uma série de cornetas que, querendo ou não, né, gente, faz parte do futebol. O presidente Alberto Guerra, por sua vez, fala que é uma falta de respeito institucionalmente fazer, né, esse tipo de comentário ou esse tipo de provocação nas redes sociais. Mas dentro do Inter se fala exatamente o que eu acabei de dizer. Olha, em inúmeras vezes houve até dirigentes gritando ou em lives no vestiário colorado ou no vestiário gremista falando sobre o Inter estar morto, pedindo um minuto de silêncio, rindo da cara do Inter. Então, assim, a banca paga, mas a banca também recebe. Então, essa é a ideia do Internacional dentro do clube. Isso ao longo da noite, a parte da manhã também. O pessoal está pouco se lixando, né, do que pensa o presidente Alberto Guerra nesse sentido. E aí tem uma questão também que aí virou um caso um pouco maior, que o próprio presidente Alberto Guerra falou sobre isso na coletiva, que o Magrão teria feito uma corneta ao Luan. E isso, na verdade, assim, a treta envolvendo o Magrão e o Luan não tem nada a ver com o Grenal. Essa treta é muito antiga, numa questão pessoal que eles tinham ainda na época que o Magrão e o Luan moravam no mesmo condomínio, deu um baita de um rolo. Então, não tem nada a ver com o Grenal. Até porque, assim, ó, tá todo mundo dentro do Inter. Hoje pela manhã eu falei com algumas pessoas lá do vestiário lá, que circulam. Tá todo mundo, inclusive, preocupado com uma possível repercussão disso, porque o Magrão não fez nada. O Magrão tá em efeito suspensivo em cima de uma expulsão que ele teve lá atrás, num jogo que ele falou que o juiz roubou e tal. Se eu não me engano, foi no jogo contra o Palmeiras. Então, assim, o Magrão, ele sabia que ele não podia pegar e tretar, não podia brigar e tal, e não podia fazer coisas que pudessem levar ele ao tribunal de novo e pudesse, de repente, suspender ele, fazer com que ele não pudesse estar aí à beira do gramado ou dentro do vestiário ou ajudando o Internacional ao longo agora da continuidade do Campeonato Brasileiro. Então, deixar bem claro isso, né? As pessoas que me falaram isso pela manhã deixaram muito assim... Tipo, olha, o Magrão não ia ser burro o suficiente para chegar lá e querer brigar, e principalmente por não ser mais réu primário. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado aí para ver se daqui a pouco não vai aparecer numa súmula aí sem querer, ou até mesmo numa questão aí do STJD para de repente punir o dirigente colorado. A gente sabe como é que funciona, né? Às vezes, essa questão aí de tribunal. Beleza? Se tu chegou até aqui, tamo junto, cara, ó. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos continuar falando do Internacional, porque hoje, folga, terça folga, quarta folga, e o Inter se representa na quinta-feira, depois aí dessa baita maratona que teve, né, de Libertadores e agora Clássico Grenal. Depois, só o Campeonato Brasileiro. Tudo é uma Copa do Mundo para o Internacional, com Bahia, com Vasco, com Santos, com América Mineiro, fazendo esse confronto direto. Eu acredito ainda, tem 5 jogos em que o Internacional tem 3 em casa. Não só o fato de sair de perto do Z4, hoje estamos a 5 pontos, né? Mas principalmente acredito muito que nessa Copa do Mundo, que eu sempre menciono aqui nos meus conteúdos, é o momento que a gente vai chegar mais próximo lá da parte de cima da tabela, a parte que cabe ao Inter, como diz o próprio Kudê na entrevista coletiva. Beleza? Tamo junto, uma baita segunda-feira para todo mundo. Valeu! Tchau!